esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo nos revelou. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Nosso tema hoje é como proteger o coração, ou proteja o seu coração. Por esta razão, inicia o versículo 12, ele retrata então o que estamos tratando nas outras quartas-feiras, nos outros estudos, e nós tratamos no último estudo das duas coisas que caminham juntas, né? A graça do Senhor em nos salvar, algo só de Deus, Ele que toma a iniciativa, Ele que opera, Ele que dá vida, Ele que nos habilita a uma vida de piedade, mas ao mesmo tempo, esta graça salvadora, ela redunda, ela provoca uma vida santa, uma vida de piedade. Então, tanto graça como vida piedosa, como fé e obras, elas caminham juntas, embora a boa obra e a obediência, a piedade, a santidade, ela é causada por esta graça e por esta fé doados por Deus ao nosso coração. No texto que nós trataremos agora, nós teremos algumas lições. Eu quero especificar alguns termos aqui, prometo não demorar muito, mas há alguns termos que realmente nos edificam muito, a mensagem, o que Pedro está tratando aqui. Então, a primeira coisa que Pedro quer ensinar aqui está no versículo 12, que a lembrança aguçada do Evangelho é o antídoto contra o aniquilamento espiritual. Então, trazer a mente, lembrar sempre o exercício da mente com respeito ao Evangelho, ele provoca, esse exercício dessa lembrança, provoca no coração do homem um desejo ardente de cada dia mais viver para Deus no sentido progressivo. Veja bem, quando ele diz por esta razão, como já dissemos, ele está se referindo à vida dada por Deus, à habilidade dada por Deus, o dever da piedade desenvolvida pelos homens, e ele diz o seguinte: a sua ação, o seu modo de viver, a sua obediência a Deus, ela evidencia a sua eleição. Ou seja, é impossível eu dizer que sou eleito por Deus e não querer, não buscar viver santamente. E ele diz que isto também evidencia a habilidade de me colocar no reino de Deus, de entrar no reino de Deus, de estar na eternidade com o Senhor. Então, por esta razão, por tudo isso, que não há como entrar no reino de Deus se eu não obedecer, e não há como obedecer se o Senhor não provocar isso em nós. O que eu posso afirmar então? Que uma obediência sem esta ação de Deus não passa de um legalismo, de uma religiosidade, e isto é falso e não me conduz para o céu. Então Pedro trabalha bem a ideia de que sim, tem que ter uma obediência, mas essa obediência tem que ser consequência da ação soberana, graciosa, habilidosa de Deus para a nossa vida. Então o que vai determinar o que eu faço de boa obra, de obediência ao Senhor, se isso é válido ou não, não é o que se faz, mas o que me causa isso, o que me motiva a fazer. Então o que me motiva a fazer é uma natureza transformada pelo Espírito Santo do Senhor, colocada em meu coração. A vida
e a piedade, colocados pelo Senhor, e agora desenvolvidos por mim. Então, por esta razão, olha só o que ele diz, essa expressão é muito interessante: sempre estarei pronto. Interessante aqui porque não diz assim, estou pronto simplesmente, mas é algo que estou pronto agora, estarei pronto amanhã, depois de amanhã, e enquanto vida eu tiver. Há uma disposição no coração do apóstolo, porque ele tem algo importante para ser desenvolvido na mente dos crentes que haviam saído da presença da perseguição, estavam dispersos na Ásia. E agora ele vai dizer o seguinte: ele vai se esforçar, estar pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, das coisas que eu acabei de falar do contexto anterior: dom de Deus, piedade, desenvolvimento, eleição, entrada no reino de Deus. Então ele tem que trazer a memória, isso é muito importante e é o antídoto, é isto que faz a diferença. Olhem só o que diz o salmista no Salmo 1, versículos 1 e 2, quem se lembra? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o quê? O seu prazer está na lei do Senhor, é a primeira, e depois? O que é meditar? Ler a Bíblia, mas o que é meditar? É você tirar do intelecto, julgar de novo por pensamento e estar pensando naquilo que você leu, naquilo que você estudou, naquilo que foi pregado, naquilo que foi falado. Isso é meditar. Olha só o que o apóstolo Paulo fala a respeito do pensamento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele diz: e não se amoldem a este mundo, mas o que? Sejam transformados, por quê? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É necessário que a mente seja constantemente aguçada. A mente precisa ser trabalhada constantemente para que você se mantenha naquilo que você aprendeu, porque nós nos esquecemos muito fácil daquilo que aprendemos. E aí ele vai dizer aqui, ainda no versículo 12: embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Veja bem, outra coisa importante, confirma o que eu estou falando. Ele diz assim: vocês já estão na verdade, já são salvos, já estão em Jesus, mas é necessário que vocês sejam reanimados com essas lembranças. E a palavra final do versículo 12 é: e nela confirmar. É a mesma palavra levada ou usada por Jesus a respeito do próprio Pedro. Vamos lá em Lucas 22, 32. Quando o Senhor fala com Pedro a respeito do ataque de Satanás, Pedro havia dito a Jesus que ele estaria junto, seria forte, estaria caminhando junto com o Senhor Jesus, iria até a morte se fosse preciso. E Jesus então olha para Pedro, versículo 31, e diz: Simão, Simão. A repetição é uma ênfase, lembre-se disso. A repetição, assim quando você tem a sua mãe olhou para você e falou assim: Brenda Valim, já tem alguma coisa a mais, não é só Brenda, mas quando fala o nome, o sobrenome, tem alguma coisa de sério para ser
tratado. Tem alguma coisa muito séria para ser tratado. Quando Jesus repete, ele está dizendo então que há alguma coisa séria para ser tratado. E o que tem de sério aqui? Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Esta é a mensagem. Simão, Simão, toma cuidado. Satanás vos requereu para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, faça o quê? Fortalece os teus irmãos. Fortalece aqui é justamente o termo de confirmados aqui na Epístola de Pedro. É o mesmo termo. É como se Pedro estava dizendo o seguinte: eu sei o que eu estou falando. Vocês já estão confirmados, mas há possibilidade de quedas, há possibilidade de extravios, há possibilidade de você cair, há possibilidade de você sair da presença do Senhor. Há possibilidade. Como há possibilidade, lembrem-se, vocês estão firmados, e há sim possibilidade de você estar com o Senhor. E então, dentro dessa questão vocês estão aqui agora, vocês estão ouvindo a palavra, vocês precisam ser lembrados dessas coisas. Primeira coisa, o Senhor salvou, é dom de Deus, é Ele que deu, é Ele que trouxe, é Ele que executou, mas você precisa desenvolver essa fé em santidade, lembrando que você pode cair a qualquer momento. Então, traga à sua mente estas coisas. Pensem muito sobre isso, e eu estou aqui para fazer isto acontecer. Então, aguçar o pensamento é o antídoto contra o desânimo espiritual. Os versículos 13 e 14 é a lição que Pedro nos ensina, que é o tempo de produzir é aqui e agora, porque o tempo passa. Preste atenção nesses dois versículos. Ele acabou de falar sobre porque eu falei para vocês, o que eu falei para vocês é a motivação de eu querer trazer à mente de vocês essas coisas. Agora ele diz: também considero justo, enquanto neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: nós temos um tempo e esse tempo tem que aproveitar. Aproveitado para quê? Eu vou aproveitar o meu tempo para despertar vocês, trazendo a lembrança, trazendo a memória. Eu vou repetir sempre os mesmos ensinamentos. Eu vou falar sempre do ministério de Jesus. Vou falar sempre da sua morte, vou falar sempre da sua ressurreição, vou falar sempre da operação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Vou falar sempre a respeito do dever de você desenvolver essa santidade. Vou falar sempre a respeito do reino de Deus e da eternidade. Por que eu vou fazer isso? Porque eu estou aqui para despertar vocês. Olha a expressão: enquanto todo o tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Então a lembrança, ela é um antídoto porque ela desperta. O que é despertar? É quando você está sonolento e aí então algo lhe desperta, você acorda, fica mais vívido, mais disposto, mais atento. O que Pedro está dizendo é que a igreja corre um perigo de dormir enquanto caminha nesta vida, nesta terra, neste tabernáculo. E aqui a palavra tabernáculo, Pedro tinha em mente, creio eu, a caminhada do povo de Israel no deserto, que não habitavam em casas, mas caminhavam para uma terra prometida, não a terra onde estavam, nem Egito e nem a caminhada no deserto por 40 anos.
Então o tabernáculo aqui é como se ele estivesse dizendo assim: este corpo, ele agrupa uma alma, e corpo e alma formam um ser, e este corpo ainda está aqui em atividade, e enquanto eu estou aqui em atividade, eu buscarei despertar vocês com respeito ao dever espiritual. Por que eu estou dizendo isso, que é um dever? Porque, como ele já disse antes, não basta apenas ser crente, é preciso ser cada dia mais crente, mais santo, mais temente a Deus. É necessário desenvolvermos, assim como nós desenvolvemos a nossa vida, é necessário que a gente cresça e desenvolva. Recentemente, ouvindo um programa até francês, e uma moça muito bonita que havia namorado um rapaz, depois de 5 anos, e ela não teve mais casos, e acabou descobrindo que ele também não teve, e ela então resolveu chamá-lo de uma forma para mostrar para o mundo o amor dela. Então ela chamou num programa de televisão, e aí quando ela estava ali naquele momento, falando sobre ele, que ela ouviu, que tinha muito tempo que ela não via, aí perguntaram para ela, ela falou assim: olha, ele continua lindo, no entanto, mais envelhecido. Lógico, 5 anos mais velho. Nós envelhecemos, amadurecemos. A nossa vida espiritual também deve ser encarada desta forma. Esse despertar significa que a nossa precisa ser num constante crescimento. Daí então a gente pensar como eu estava, como eu estou e como estarei. Nós deveríamos buscar este crescimento constante no propósito de Deus, para sermos mais e mais parecidos com o Senhor. E às vezes nós estagnamos. Eu não estou falando de vocês, não, eu estou falando de mim, de nós. Estagnamos, e há momentos que nós somos mais santos, mais piedosos, mais tementes, e há momentos que nós enfraquecemos. E Pedro está dizendo o seguinte: mantenha, eu vou aproveitar esse momento que eu estou aqui para manter vocês acordados. O presente é o presente de estarmos acordados, despertados. E ele cita aqui o próprio Senhor Jesus em João, quando o Senhor Jesus fala como deveria ser a morte de Pedro. E ele fala aqui que ele já não tinha muito mais tempo, está aqui no versículo 13, depois 14, o versículo 14 diz: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. E tem uma coisa, a revelação de Jesus não foi uma revelação assim: olha, você vai morrer igual um passarinho, né? A gente tem uma mania de falar aquele que morre tranquilamente assim, como morreu como um passarinho. Não, a morte de Pedro, falada por Jesus, era uma morte dolorosa, e segundo a tradição, o apóstolo Pedro foi crucificado também. Era uma morte dolorosa por causa de Jesus, e o Senhor disse para ele: você vai morrer. Ele disse: já que eu vou morrer, enquanto estou vivo, eu não deixarei vocês quietos, eu não deixarei vocês dormirem, eu farei com que vocês se lembrem. Olha só, uma coisa muito interessante, porque quando ele está citando no contexto anterior que estudamos na quarta-feira passada, ele fala sobre a questão das pessoas esquecerem-se do que aprenderam antes. Versículo 8 do capítulo 1: porque estas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. E aí ele vai dizer: por isso estou dizendo, vou trazer a memória,
vou fazer vocês se lembrarem, vou despertar vocês. O modo de despertar é trazer a memória. Então é aproveitar o momento que eu estou aqui, vivo, para incansavelmente fazer vocês lembrarem do plano da salvação, do plano da redenção, do amor de Deus, da bondade de Deus, mas também da justiça de Deus, juntamente com a sua misericórdia e graça, e todos os atributos de Deus, o plano maravilhoso em que Ele manda seu Filho, o plano maravilhoso e perfeito da salvação. Eu vou fazer isso constantemente com vocês, inclusive o dever de vocês despertarem para o Evangelho. Irmãos, não tem sentido nenhum eu vir aqui para a igreja, adorar esse Deus maravilhoso, grandioso, falar com os meus irmãos, estar feliz e adorando um Deus todo-poderoso que me salvou como me salvou, e deixar o meu vizinho sem ser evangelizado, deixar ele sem ouvir o Evangelho, deixar o meu companheiro de trabalho sem ouvir essa boa notícia. É proibido isso. É proibido isso. Você não pode, eu não posso, nós não podemos ficar com esta mensagem tão gloriosa para nós mesmos, sem compartilhá-la com outras pessoas. É por isso que eu quero, irmãos, assim como Pedro, eu quero que sejamos despertados e que não tenhamos apenas eventos evangelísticos, mas que essa igreja seja uma igreja evangelística, uma igreja que evangeliza, cada um com a sua simplicidade. Não importa apenas falar de Jesus, o amor de Jesus, a grandeza de Jesus, não precisa ficar preocupado de explicar cientificamente. Você não foi chamado para dar aula de ciência, você foi chamado para dar aula celestial, aula teológica, que Jesus é o único Senhor, que Ele é o Salvador. Fale isso, pregue isso, esqueça o restante, porque o Espírito Santo se encarregará de fazer aquilo que nós não podemos fazer. Terceira e última lição, que é o versículo 15, o objetivo do líder não é conseguir seguidores pessoais, mas discípulos de Jesus. Olha só o que diz o versículo 15, mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente. Olha, é uma palavra que Pedro usa muito, diligência. Esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, aqui agora, sejam despertados, serão santos, vivos, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Isso aqui para mim foi espetacular. Pedro está dizendo o seguinte: eu não quero que vocês me sigam, eu não quero que vocês estejam comigo simplesmente, eu quero que sejamos juntos com Jesus, vocês e eu. Eu quero que vocês sejam discípulos não de Pedro, mas de Jesus. Eu quero que vocês sejam seguidores não meus, de Jesus. Eu quero que, diferentemente do povo de Israel, em que adorava a Deus, servia a Deus, enquanto o rei estava na presença de Deus, enquanto o juiz estava na presença de Deus, e depois que aquele juiz ou aquele rei morria, o povo se desviava. Ele está dizendo assim: eu não quero que isso aconteça. É muito comum, e no livro de Juízes, você tem um número exagerado dessa expressão, infelizmente. Como dizia saudoso reverendo José João, professor do seminário de Belo Horizonte, ele dizia assim: parece que o tempo dos juízes foi o pior tempo espiritual do povo de Israel, porque lá você tem várias vezes assim: morreu fulano, julgou tantos anos, morreu, havendo morrido, o povo voltou a fazer o que era mal contra o Senhor. Aí Deus clamou depois, aí Deus pesa a mão, clama, vem outro, aí o povo obedece.
Aí aquele morre, volta o povo a fazer o que era mal perante o Senhor. Porque às vezes são seguidores dos líderes, das pessoas. E Pedro está dizendo aqui o seguinte: eu não quero que vocês me sigam, eu quero que vocês sigam o Senhor, porque ainda que aparentemente em breve eu partirei, eu partindo, vocês continuem. Continuem, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo, ou seja, todos os dias, traga à sua mente o que Deus fez por você, como Deus lhe salvou, como Deus lhe deu vida, como Ele lhe habilitou a piedade. Por quê? Porque Ele não só perdoa, mas Ele perdoa e purifica. Colossenses capítulo 1, versículo 13, Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados. Não, isso é Efésios. Tem que chamar atenção aí, desperta. Colossenses 1,13 vai dizer o seguinte: Ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos o perdão, a purificação, a redenção e o perdão dos pecados. E nós temos na primeira epístola de João, que diz também o seguinte: se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para quê? Nos perdoar e nos purificar. São duas coisas importantes. Não é apenas pagar uma dívida, mas é pagar uma dívida e tratar a natureza para que a partir dali ela tenha uma nova vida. Purificou. Então toda sujeira que vem depois dessa confissão, depois desse perdão, são sujeiras que não foram contadas antes, porque Deus não só perdoa, mas Ele também purifica. Quando há confissão sincera, quando há confissão de arrependimento, Ele elimina o passado. Pastor, mas Ele deixa vir à memória de vez em quando? Deixa. E é para o nosso bem que Ele deixa. Porque quando eu lembrar da vergonha que eu passei, aí eu vou ter mais dificuldade de pecar. É didático. Então Ele vai dizer aqui: eu quero que vocês tragam à memória tudo isso que foi feito por vocês e vivam vida santa na presença de Deus, porque vocês pertencem ao povo de Deus, vocês foram chamados para o povo de Deus. Olha só o que ele vai dizer aqui ainda no contexto, depois do versículo 9, ele fala a respeito do esquecimento da purificação. No versículo 9 ele diz: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez mais, confirmar a vossa vocação e eleição. Como que eu confirmo que eu sou eleito? Vivendo para Deus. Onde Paulo fala isso novamente? Ou melhor, novamente não, Paulo fala isso, que aqui é Pedro. 1 aos Tessalonicenses. Capítulo 1, versículos 3 e 4. Ele diz: recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. De que forma que eu mostro que eu sou eleito? De que forma que eu evidencio a minha eleição? Em obediência ao Senhor, em vida santa. Isso é a evidência de que eu estou no Senhor, que eu vivo então para o Senhor como eleito do Senhor, escolhido de Deus. Então volto a afirmar, lembro até de um homem que havia, ele era diácono da igreja, aí teve problemas conjugais e saiu da igreja, e como um bom presbiteriano instruído da época, ele falou, então fui conversar com ele, ele disse: não, fica tranquilo, eu sou eleito de Deus, sou eleito de Deus. Mas para mostrar que eu sou eleito de Deus, eu tenho que caminhar como um eleito de Deus. Como eleito de Deus. Então a grande questão aqui é:
nós devemos formar discípulos para Jesus. Para Jesus. Nem para nós, nem para a igreja local e nem para a denominação que nós temos, mas para o Senhor Jesus. De tal forma que eu estando, vocês estão. Eu não estando, vocês continuam em crescimento. Esse é o objetivo, e é isso que ele fala aqui. Então é necessário trazer à mente, é necessário lembrar sempre. É por isso que eu tenho buscado sempre pregar e prego, e vou pregar sempre, até o dia da minha morte, e eu espero morrer pastoreando, se o Senhor me deixar. Eu quero pregar este evangelho que todas as pessoas já sabem. Pelo menos aqui eu estou pastoreando, né? Todos os membros da igreja já sabem. Mas quando você traz para a mente, você pode crescer, ser santificado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Faça um exercício. Amanhã, quando você acordar, lembre qual foi o texto que nós usamos aqui hoje. O que Pedro disse, por que ele disse. Vá além daquilo que eu falei aqui hoje. Medite na palavra. Traga a sua mente. Exercite a sua mente. Busque crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu encerro com a seguinte pergunta: o que tem tomado o nosso pensamento? O que eu tenho colocado na minha mente? O que tem entrado na minha mente? O que domina o meu pensamento? Filipenses 4, 18. Finalmente, irmãos, tudo que é bom, que é agradável, que é respeitoso, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Agora, é verdade que muitas vezes durante o dia a gente acaba colocando coisas que não são de Deus na nossa vida, coisas que até boas, e às vezes tomam o lugar da palavra para o nosso coração, do nosso coração. Existe uma afirmação do nosso irmão, o pastor John Piper, sobre a questão relacionada à oração. Ele diz que o maior inimigo da oração não são as coisas pecaminosas. O maior inimigo da oração são as coisas boas, que você para beliscar. E enquanto está beliscando aquelas coisas boas, você não está orando. E às vezes ele dizendo o seguinte: às vezes você vai para orar, aí vem na sua mente assim: eu acho que eu tenho que abrir ele fala caixa de e-mail, né, na época dele, a caixa de e-mail. Eu tenho que abrir o WhatsApp aqui, para ver se tem alguém pedindo oração, né? Quem é o aniversariante da semana, né? Aí você abre para orar. Aí quando você abre para orar, a UPA coloca lá uma coisa e aparece a notificação. Apareceu a notificação, o que eu faço? Ignoro, né? Normalmente não. Vou ver, deixa eu só ver o que estou querendo aqui. Aí dali você começa a viajar e vai tomando o seu tempo. Coisas boas que tomam o nosso tempo. Precisamos consertar isso, trazer à nossa mente aquilo que é do Senhor, sempre para a glória dele, em nome de Jesus.